VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo o que a população precisa saber. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. VP News. Entrevista. Mais uma vez, nós trouxemos aqui a Andréia para falar um pouquinho aí do trabalho que ela vem fazendo à frente aí da Secretaria de Saúde. Lógico que muita gente aí, principalmente o pessoal do comércio, né, sempre se arrepiou quando via a Andréia, né, pela frente, né, quando era da Vigilância Sanitária. Mas hoje, como secretária de Saúde, o trabalho dela vem fazendo a diferença. Boa tarde, André. Obrigado aí por mais uma vez atender aqui a solicitação aqui do Voz do Povo. E fala um pouquinho aí de tudo que vem acontecendo, porque vem acontecendo muita coisa diferente aí na Secretaria de Saúde. Boa tarde a todos, boa tarde, Zé Adão, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. As pessoas realmente, de fato, né, têm uma visão minha, Andréia da Vigilância Sanitária. Por um longo tempo isso ficou, e eu sou Andréia, eu sou enfermeira, eu tento fazer um bom trabalho onde eu vou, né? E na Secretaria de Saúde, o que a gente está tentando fazer enquanto gestão, né, eu junto com o prefeito, é tentar mudar e tentar, eu tento sempre me colocar no lugar do outro, né? Então eu tenho tentado trabalhar de uma maneira para que as condições de saúde melhorem, para que a população tenha mais acesso aos serviços de saúde, né? Então, o que a gente tem feito? O que a gente tem tido mais dificuldade é a questão médica. Nós não estamos conseguindo contratar médico e isso continua sendo um ponto difícil dentro da secretaria. Entretanto, nós não estamos tentando fazer de tudo para não deixar a peteca cair e não deixar a população desassistida. E para isso a gente acaba contratando os médicos para atendimento por número de consultas. Não é o contrato que a gente gostaria de ter, porque eu gostaria que o médico ficasse pelo menos 8 horas na unidade de saúde para poder atender a população em tempo integral. Nós retomamos a farmácia no distrito de Calógeras, colocamos uma farmacêutica, a princípio por meio período, porque eu tenho aquele problema de contratação nesse ano, então eu tive que fazer um remanejamento, né? Ela ainda tem as atividades dela junto aqui à farmácia central, que nos períodos da tarde ela ainda ajuda a Xênia, que é a farmacêutica daqui. Fazia mais de um ano que a Calógeras estava sem médico, né? Porque a doutora Rosana está de atestado ainda. Então nós colocamos o doutor Matheus para atender as sextas-feiras em Calógeras. Estamos reorganizando a estrutura dos serviços de saúde. Uma das diferenças que eu acredito que nós fizemos foi a mudança do núcleo ampliado de saúde da família, né? Os profissionais do NASF hoje eles atendem em cada unidade de saúde, né? Eles fazem as visitas domiciliares. As gestantes hoje, quando elas são atendidas, o NASF, né, ele faz esse apoio, fazendo orientações do trabalho de parto, exercícios que aquela gestante pode fazer para facilitar o trabalho de parto. Então, o que nós estamos tentando fazer é a humanização da assistência, né? Tentando levar mais o profissional e fazer mais um trabalho de prevenção de doenças. Veja bem, porque as pessoas falam para nós que, na verdade, saiu aquela Andréia que era obrigada a fazer certas cobranças, né, multar, fechar, e entrou a Andréia mais humana. Isso. Em ação. E as pessoas estão comentando isso. Você falou da farmácia lá em Calógeras. Lógico que há muito tempo estava sendo pedido isso. E deixa eu perguntar uma situação para você. Não daria para ser feito uma coisa dessas nos postos de saúde, para que um dia por semana
pelo menos aqueles medicamentos de pressão, de diabetes, aí esses medicamentos, né, que sempre vai pegar aí para o mês inteiro, não daria para ser feito uma vez por semana em cada posto, entregar um medicamento lá para evitar que muitas pessoas, às vezes com comorbidades, com dor, pessoas de idade tenham que se deslocar até o centro para poder pegar. E isso a gente está falando, imaginando a Vila dos Funcionários, Vila Santo Antônio, Aratinga, né, longe, né? É um pensamento da gestão, sim. Nós vamos resolver isso, nem que sejam para a gente retomar, que interromperam os grupos, né? Antes a gente tinha os grupos onde o farmacêutico ia, entregava, isso foi suspenso em decorrência da pandemia. Hoje, para eu voltar com esse atendimento, eu quero fazer sim. Não sei se uma vez por semana, não sei ainda se eu vou conseguir fazer mais vezes e não só esses medicamentos, mas hoje eu não tenho profissional para fazer isso, porque hoje, esse ano eu não posso contratar, tem aquela lei 173 que não permite aumentar gastos, né? E como eu coloquei a Isabela, que é a farmacêutica, em Calógeras todo dia meio período, eu não tenho outro profissional, porque essa dispensa só pode ser feita por farmacêutico. Então eu não tenho um profissional hoje para fazer isso, porque daí ficou a Sabrina na vigilância, a Juliana no hospital, a Xênia na farmácia central, a Isabela meio período ajudando a Xênia e meio período em Calógeras. Então hoje eu não tenho. O que a gente já vai fazer, né? A gente está se planejando. Que agora, como a gente está com o médico em Calógeras, a nossa intenção era que ela ficasse de segunda a quinta em Calógeras, para que na sexta ela fosse nas áreas rurais, né? Mas aí, como agora a gente tem um médico que só pode estar na sexta, eu não pude fazer isso, mas a gente já está num planejamento, isso tudo depende de muita organização, muito planejamento, para que a gente não tenha um aumento de gastos, né? Porque esse ano não nos permite com profissional, e que a gente consiga assistir a população. Outra coisa que nós fizemos é assim, a pessoa tem dificuldade de locomoção, não tem algum familiar, ela entra em contato com a unidade, a gente leva o medicamento. Isso a gente também tem feito para aquela pessoa que não tem um familiar, né, que não pode buscar, que não pode ter esse acesso, a gente também tem atendido. Outra situação aí que nós vimos aí agora, essa semana, é a chegada de mais 2 ambulâncias para atendimento aí, para o hospital, é isso? Isso. Então, essas 2 ambulâncias nós fizemos questão de adquirir, nós iniciamos a gestão, já existia um planejamento desde a gestão anterior de aquisição de ambulâncias. Quando nós assumimos, nós reorganizamos a secretaria e fizemos um enxuga ali nas contas para a gente adquirir, que foi adquirido com recurso próprio. Então essas 2 ambulâncias vão para o hospital. A intenção que eu tenho, tem mais 3 ambulâncias, essas são do ano passado, de emendas parlamentares, que nós, os fornecedores não queriam entregar pela demora, enfim, nós estamos numa negociação e vamos conseguir mais 3 ambulâncias. Mas o que eu pretendo fazer é que essas ambulâncias vão para o hospital, mas eu também pretendo que uma ambulância do hospital fique na Secretaria de Saúde para assistir aquela população que às vezes precisa ir para uma consulta e que hoje ela vai pelo hospital, né? Eu gostaria que ela fosse daí pela Secretaria de Saúde, que são aqueles pacientes que às vezes têm um problema, que não pode ficar sentado, que depende de um transporte de maca, e aí ele poderia ir, que é uma consulta eletiva, que não necessariamente eu precisaria tirar um veículo do hospital. Porque hoje, José, não pode acontecer como aconteceu segunda-feira. Tinha um paciente que tinha uma consulta eletiva, ele precisava de ambulância, só que eu tive 2 emergências à noite. E tive inclusive de Jaguaraíva me ligando também pedindo uma ambulância emprestada, e eu não conseguia nem atender um nem outro porque eu também não tinha em número suficiente. Então o que a gente está tentando fazer é isso, reorganizar, reestruturar, fazer um bom planejamento para que a gente consiga oferecer uma saúde de melhor qualidade para a população. Mais uma questão referente aí aos postos de saúde. Já aconteceu de eu estar ali no posto da Vila Romana e de uma pessoa chegar ali, o médico dizer que ele precisa ir para o hospital, só que essa pessoa está a pé.
Não teria que tipo assim, uma dessas ambulâncias que agora vão, entre aspas, não vão viajar mais, para que ficar fazendo esse tipo de serviço nos postos? Sem dúvida. É esse o objetivo. Porque assim, a gente tem uma dificuldade, porque o SAMU, por exemplo, ele busca, ele tá ali para isso se for uma emergência, só que aí liga numa central, às vezes não é um caso, o SAMU não pode ir, aí teria que ligar pra gente, tô precisando, e a gente ter esse veículo para fazer isso, né? Que é mais ou menos o que a gente fazia quando tinha defesa civil, né? Que a gente buscava o paciente. Então, esse é o objetivo. André, outras situações aí que normalmente a gente ouve são o atendimento no hospital. Muitas vezes as pessoas não são atendidas como deveriam ser. E normalmente falam que conversa com você e você resolve, pelo menos ameniza a situação. Isso vem acontecendo? Eu não é difícil falar porque assim, eu vou ser bem sincera, eu defendo muito a minha equipe. As pessoas que trabalham, eu não posso criticar a maneira com que atendem. Às vezes, o que eu sinto que acontece é assim, ligam para mim para uma situação que talvez a equipe não tenha enxergado de uma maneira que pudesse ser resolutiva, e eu tento ajudar e tento resolver da maneira que eu posso. Mas eu acho que isso já acontecia, pelo menos quando eu estava no hospital na gerência, eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje como secretária, né? Tentar olhar para aquele paciente e tentar enxergar, e às vezes a própria decisão que eu tenho e que ajuda, eu consigo da própria equipe, conversando com a minha própria equipe. Então, assim, o que eu tento fazer, José Adão, mostrar tanto para a população quanto para a equipe também. A equipe também é muito boa, as pessoas são muito competentes. Talvez integrar uma questão de gestão com a equipe e com a população. Eu só faço isso. Mudando um pouquinho agora o assunto, né? Lógico, vamos falar aí da Covid. Como que anda aí a situação aí da vacinação? Porque muitas vezes também as pessoas falam que falta informação. Não é que a prefeitura não informa. As pessoas não sabem da página da prefeitura, não sabem do site da prefeitura, né? E aí dizem que falta informação. Na verdade, lá para quem acessa aí as redes sociais, está ali disponível a todo momento. Mas o que você pode falar para a população a respeito aí da vacinação? Eu gostaria até de aproveitar para dizer que nós criamos no portal da transparência da prefeitura, na página oficial da prefeitura e não no Facebook, tem o portal da transparência. Lá nós colocamos tudo em relação à vacinação. Quantas doses chegaram, tem o vacinômetro, tem as informações todas as informações relacionadas à vacinação estão naquele portal. Então é só acessar dentro daquele link mesmo do Covid, no lado tem vacinação e lá vai ter todo tipo de informação em relação à vacinação. A diferença, o espaço entre uma dose e outra, enfim. Em relação à vacinação, Arapoti a gente recebe vacina e faz. Tanto que dentro dos municípios da regional nós estamos à frente dos demais em relação ao número de doses, contando o número de população, a nossa população. Só que aí agora, né, nós vamos vacinar amanhã a população de 62 anos. Eu recebi a informação de que o Estado, né, recebeu um quantitativo, um lote para a 15ª remessa, que acredito que a gente receba no início da semana que vem. Só que houve uma situação que é a seguinte: o Ministério da Saúde, e isso está nos jornais, ele definiu que ele estaria encaminhando para os municípios, para as regionais, doses que estavam reservadas para as segundas doses. O Ministério encaminhou para as regionais para fazer vacinação de primeira dose, para dar uma sequência nessa vacinação, porque estava muito lenta, né? Estava devagar, a gente empacava no 69, era muito lento até ir 67, então para agilizar, ele utilizou as segundas doses. E agora, o Ministério está tendo uma dificuldade de nos mandar as segundas doses, porque a gente faz e reserva. Só que essa reserva, esse estoque de segunda dose não fica conosco, né? Fica tudo
na regional. Então agora a gente está tendo uma dificuldade, está dando uma atrasadinha nas remessas de segunda dose. Acredito que isso já vai ser resolvido. Então eu gostaria só de pedir para a população a compreensão, porque hoje, por exemplo, a gente estava fazendo vacinação de segunda dose e tivemos que suspender. Algumas pessoas me ligaram, me perguntaram. Então o que aconteceu é isso, não é que é uma falta de planejamento do município. A gente faz a vacina de acordo com aquilo que a gente recebe, e lá no portal da transparência a população pode ter acesso e conferir isso. O que a gente tem tentado fazer é deixar o mais transparente possível, para que a população tenha acesso à informação. André, a segunda dose, em qual idade que ela parou? Porque as pessoas também, muitas vezes, ela consegue olhar lá e ver a primeira dose, mas não consegue chegar para encontrar onde está a segunda dose, não sabe quando que ela tem que ir se vacinar. A segunda dose parou agora com 67 anos, né, que a gente acabou precisando suspender. Mas assim, José Adão, no site da prefeitura, no Facebook, vai estar lá, a gente colocou até separado. Hoje vai ter primeira dose, que amanhã vai ter, por exemplo, 62 anos, e vamos continuar vacinando 67 anos segunda dose. O que eu posso recomendar é que, assim, normalmente na carteirinha de vacina a gente tentou fazer o aprazamento de acordo com o recebimento dessas doses. E também a unidade de saúde tem avisado, a gente tem pedido para que o agente comunitário, para que a unidade coloque cartazes dentro do estabelecimento. E caso a população tenha dúvida e queira saber, pode ligar no Departamento de Vigilância Sanitária, no 3512 3137, que daí vão ter informação de qual é a idade, ou em qualquer unidade de saúde. André, não era mais fácil disponibilizar um celular para essas informações com o WhatsApp? Tem o celular da Vigilância Epidemiológica, que é o mesmo celular, que é o mesmo número que monitora. Eu posso depois disponibilizar para você colocar, eu não vou saber decor agora, o número do celular, mas tem um celular disponibilizado para esse tipo de informação. Mais alguma coisa que você queira falar? Algum recado que você queira deixar para a população? Hoje, a Andréia, secretária de Saúde. Eu queria agradecer, eu tenho recebido bastante, eu falo assim que eu tenho recebido, graças a Deus, bastante incentivo, né? As críticas são bem-vindas também. Eu gostaria de dizer para a população que eu tenho dado o melhor de mim, não vou acertar sempre, eu erro também, eu sou humana, não vou fazer nada com excelência, mas eu aceito sugestões. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, eu sei que tem muita coisa que eu gostaria já de ter melhorado, mas o serviço público não é fácil como a gente pensa, é tudo muito burocrático, é tudo muito moroso. E eu gostaria só de agradecer, de pedir para a população de Arapoti um pouco de paciência. Eu também estou aprendendo, né? E que eu estou à disposição para sugestões, para elogios, para críticas. Muitas vezes a crítica faz você melhorar também. Com certeza, sem dúvida. Esses dias eu até estava falando, ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que eu atendi, que a pessoa me fez um elogio, mas falou que também tinha, né? Sempre tem uma crítica. E eu falei que eu estaria à disposição. É através justamente da crítica que a gente pode melhorar. O que eu sou contra é, às vezes, a agressividade, né? Eu acho que a gente consegue a mesma coisa se a gente for até a pessoa, se a gente falar, que é justamente isso que eu tento fazer. Eu tento melhorar, eu tento resolver. Eu tô aqui para isso, né? O prefeito me nomeou para isso. Mas, às vezes, eu tô ali para o que precisar. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez por você atender aí a nossa solicitação, e se você precisar de levar alguma informação aí para a população, é só. Eu que agradeço, Zé, mais uma vez, pela sua paciência, né, porque eu sei também que o seu tempo é corrido, e das pessoas poderem estar mais uma vez me ouvindo. Muito obrigada. VP News. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404. VP News, fazendo parte da sua vida.